Rádio. Novelo. Eu não sei você, mas para mim tem aparecido nos últimos 3 ou 4 anos muito conteúdo e muita conversa sobre morte voluntária assistida. Em 2021, teve um filme francês chamado Correu Tudo Bem, em que um pai, depois de um AVC, pede a uma das filhas para ajudar ele a morrer. Parece super triste, mas não é. Vale a pena ver porque tem muita complicação interessante. Também em 22, um dos nossos podcasts de referência, que foi a inspiração para o Rádio Novelo Apresenta, o This American Life, fez um episódio chamado Ends of the Earth, que conta a história real de uma escritora cujo marido, diagnosticado com Alzheimer, decide morrer por suicídio assistido. O episódio narra a saga dos dois para que ele possa ter a morte que quer. Aí teve o filme do Almodóvar de 2024 chamado O Quarto ao Lado, em que uma mulher com câncer terminal pede a uma amiga que a acompanhe nos seus últimos dias antes dela se suicidar. E esse filme é baseado num livro da escritora americana Sigrid Nunes chamado O que você está enfrentando. E aí, também em 2024, o poeta e membro da BL Antônio Cícero escolheu a morte voluntária assistida e deixou uma linda carta para os seus amigos, que foi divulgada pela família para que todos nós, seus admiradores, tivéssemos a chance de nos despedir também. E agora, em 2025, teve o filme português Sonhar com Leões, uma coprodução entre Portugal, Brasil e Espanha, que é uma comédia dramática com a Denise Fraga, em que a personagem dela, com uma doença terminal, fica tentando, de todo jeito, morrer antes que a doença a mate. E antes disso tudo, em 2017, o Vitor Hugo Brandalize, aqui da Novelo, escreveu um livro contando um caso impressionante de um marido tentando ajudar a sua esposa a morrer. Eles eram casados há 54 anos. A história se passa no Brasil, é uma história real e o livro se chama O Último Abraço. Sendo assim, eu chamei o Vitor para vir comigo conversar com o Adriano Silva, ativista do direito de morrer, cofundador da associação Eu Decido e autor do livro O Dia em que a Eva Decidiu Morrer. Eu prometo que não vai ser uma conversa triste. Prometo também que vai ter muita informação boa da gente saber. Eu queria saber como foi que você começou a trabalhar com isso, com morte voluntária assistida. Eu tive, Branca, a oportunidade de ter acesso à história da Eva e então me tornei o biógrafo dessa mulher, dessa brasileira, dessa filósofa. Tive a chance, de contar essa história, a jornada completa de uma pessoa brasileira que viajou à Suíça para exercer o seu direito à autodeterminação, desde o começo do acidente, do AVC que devastou a vida dessa pessoa, até todo o processo de decisão, de conversa, de reflexão, até o último momento, o último instante dela na Suíça. Então, tendo essa experiência, eu, como 10 entre 10 brasileiros, nunca tinha parado para pensar sobre isso, de repente isso cai na minha vida assim como um... Por quê? Como foi que caiu? Por que você teve acesso a essa história dela? Eu não tenho como te dar informações absolutamente transparentes em relação a esse início de jornada por uma questão de privacidade e de proteção da identidade da família. Esse é o meu, claro. Esse é o meu deal. Para ter publicado, para ter escrito essa história, esse é o acordo que eu tenho com a Eva e com a família dela. Mas foi um processo relativamente longo, Nós estamos falando aí de entre o acidente da Eva e o último dia dela na Suíça, foram 7 meses. Eu sempre tive um interesse muito grande por direitos civis e liberdades individuais, sempre foi um assunto muito caro para mim, do ponto de vista pessoal e também profissional. Mas nunca tinha ali endereçado esse interesse especificamente para a questão da morte assistida, que eu desconhecia, E, de fato, eu acho que a gente vem de uma tradição de uma morte muito precoce, Quer dizer, esses dias eu vi um número fantástico que das 7.000 gerações de seres humanos que já existiram no planeta, somente as últimas 7 ou 10 tiveram expectativa de vida maior do que 30 anos, na média do planeta.
Então, a memória da nossa espécie é uma memória de muito medo da morte, porque a gente morria jovem, a gente morria saudável, né? Só que a nossa geração, né? A geração dos nossos pais, né? Eu tenho 55 anos, vou completar agora 55 anos, mas já a geração dos nossos pais, e isso se intensifica a partir de agora na geração dos nossos filhos, portanto, estamos falando aí de boomers, geração X, geração Y, né? Geração Z, nós morreremos com 90 anos. O que isso traz para a gente de mudança é que nós provavelmente não morreremos mais jovens e saudáveis, e nós temos que começar a planejar esse fim. Quer dizer, a qualidade de vida, ela também passa a partir de agora pela qualidade da sua morte. E foi essa história da Eva que fez com que você começasse a pensar nisso. Você falou que foram 7 meses entre o acidente vascular cerebral que ela sofreu e a morte dela na Suíça, né? Você qualificou isso como um tempo longo, e para mim parece até curto, assim. Eu imaginei que o processo inteiro fosse mais longo. Ele é um processo longo em termos de acompanhamento, né? Quase um ano ali de você acompanhar um processo muito sofrido, muito dolorido, muito intenso. E embora pareça curto para a gente aqui do lado de fora, para Eva foi interminável. Claro. Não, eu digo que parece curto porque eu imagino que os trâmites sejam muito complexos. E você retrata isso no seu livro, né? Tem a parte da pessoa que está querendo morrer, convencer a família de que isso é realmente o que ela quer e ela tem certeza e a família aceitar, né? E depois eu imagino que os trâmites burocráticos sejam complexos. Foi assim, exatamente. O processo é esse, né? Quer dizer, primeiro a pessoa tem um processo de convencimento íntimo, né, pessoal, de tomar essa decisão, que evidentemente não é fácil, né? A gente não está falando aqui de suicídio comum, né? As pessoas que procuram a morte assistida, elas não são suicidas, elas não têm ideação suicida. O suicídio é um outro território, né? Um outro terreno que tem, inclusive, muita gente estudando, né? E é um problema de saúde que precisa ser tratado de uma forma bem específica. Aqui, quando a gente fala em morte assistida, né, é o processo de uma pessoa que não vê alternativa para o seu sofrimento, e porque não há realmente alternativa. Então, ali primeiro tem esse processo íntimo, né? E aí depois, evidentemente, tem a comunicação disso, né? Ou para os amigos ou para os familiares. É um processo muito complicado também. E a gente, nas nossas famílias e entre os nossos amigos, a gente tem que perceber a importância desse acolhimento, dessa compreensão. Mesmo num país como o nosso, em que a gente não conversa, em que a gente não tem o hábito de falar sobre isso, o papel das famílias diante dessas pessoas que estão no final da vida em sofrimento, ele é muito importante. E, infelizmente, na maioria dos casos no Brasil, a família ela não apoia essa pessoa. A família não toma decisões a partir do desejo e da vontade e do direito e da autonomia da pessoa que está sofrendo. A família normalmente toma decisões a partir da sua conveniência ou dos seus valores. Eu imagino que seja também a família pensando que aquela é uma pessoa que a família ama, com quem a família quer continuar convivendo, não quer que a pessoa morra, né? Assim. Só que muitas vezes, e era o caso da Eva, né? A família não quer que a pessoa morra, mas isso significa desejar que ela continue sofrendo. Claro. Então, claro. Quer dizer, o amor e o cuidado, ele também significam você admitir que a pessoa tenha o direito de decidir sobre ela mesma. Quando é uma decisão, evidentemente, tomada de forma lúcida por alguém maior de idade, né, por alguém que já, muitas vezes, como é comum nos casos de morte assistida, alguém que já está idoso e que está muito doente, que tem uma condição incapacitante, e a gente reconhecer que essa pessoa tem a prioridade de tomar a decisão que lhe parecia melhor para aquele nível de dor que ela está sentindo sem possibilidade de cura. Então vamos falar da associação Eu Decido, e aí eu vou chamar o Vitor, porque eu sei que o Vitor, que está aqui com a gente, o Vitor Brandalize aqui da Novelo, eu sei que ele é cofundador da associação, né? Então eu queria que você explicasse o que é, e depois eu deixo para o Vitor. Legal. Bom, a Eu Decido, ela surge assim, quando eu publico esse livro, O Dia em que Eva Decidiu Morrer, eu encontro a Luciana Dadalto, que é uma advogada bioeticista e, de longe, a pessoa que mais estuda e que mais conhece o assunto de morte assistida e de autodeterminação e de autonomia no fim de vida no Brasil. A gente se dá conta de que estava na hora de nós termos no Brasil uma organização que pudesse coordenar os esforços. E nós temos hoje alguma coisa como 80 organizações ao redor do mundo em quase 40 países. Né? E o Brasil estava fora desse mapa. Então isso foi agora, no começo de 2025, a Lu e eu, a gente se reuniu, começamos com 2 pessoas, Luciana Dadalto e Adriano Silva, e nós fizemos uma primeira rodada de chamar algumas pessoas das nossas relações, que nós conhecíamos, para vir formar essa associação civil, que é uma associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de
pautar esse debate no Brasil e, em algum momento, alterar a legislação. E o Vitor, eu já conhecia de ler o livro dele, O Último Abraço, que é uma história fantástica, que o Vitor, como um grande repórter, foi lá, farejou e apurou e escreveu um livro, publicado pela Record. Na primeira rodada ali, quando nós fomos de 2 para 20, o Vitor entrou como fundador, junto com o Andreas Kisser, que é o guitarrista do Sepultura. Hoje, a gente tem mais de 200 associados. Enfim, muita gente que tem esse interesse de fortalecer a ideia de que as pessoas têm que poder tomar decisões autônomas e soberanas a respeito de si mesmas, inclusive a última delas, que é como que eu deixo de viver. Adriano, eu faço parte, eu ajudei a fundar a associação, mas tem muita coisa que eu ainda não perguntei. Então, vou colocar aqui o chapéu de jornalista e perguntar para você. Primeiro, eu acho que é importante dizer o que a associação oferece aos associados. Você pode explicar isso, por favor? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa, quando a gente pensa numa associação civil como Eu Decido, e nessa causa como um todo, é altruísmo. O convite a entrar na associação é para que você ajude essa causa a se colocar no Brasil de uma forma perene, de uma forma mais bem compreendida e de uma forma que consiga fazer esse debate avançar. Hoje a gente está organizado em grupos de trabalho, né? A gente tem um grupo de comunicação, a gente tem um grupo de relacionamento com juristas, tem um grupo de relacionamento com profissionais da área médica. Então, assim, a gente está muito aberto a esse tipo de contribuição. Precisamos de gerar essa massa crítica e de qualidade dentro da associação. É um grupo de advocacy, então, né? É um grupo que tem uma parte importante de advocacy, porque, de fato, é trazer esse assunto à tona, né, e fazer a defesa dessa causa, mas a gente também prevê ajudar as pessoas a buscarem na justiça brasileira o seu direito de não sofrer. O que a gente não faz? A gente não faz conexão com organizações internacionais, nós não incentivamos o suicídio, e nem mesmo a morte assistida, mas o que a gente se propõe a fazer é educar, instruir, debater e, eventualmente, levar essa discussão para o judiciário, levar essa discussão também para o legislativo, para tornar essa frente uma demanda da sociedade brasileira, porque hoje esse é um direito civil que nós não temos. Essa é uma liberdade individual que nos é negada no Brasil, e a gente considera que isso está errado. O objetivo, então, é um objetivo de longo prazo, né, de mudança na legislação brasileira no futuro. E qual foi a reação do Conselho Federal de Medicina? Houve uma ou não? Não, a gente ainda não teve nenhuma reação dos conselhos de medicina. Tivemos alguns bons retornos da turma da bioética. Estou falando assim em termos de instituição, né? Mas como nós começamos agora há pouco, né? Esses certamente serão contatos que serão feitos, serão trocas que serão realizadas, trocas de ideias, de informação, né? O que a gente quer é dizer para a sociedade brasileira, de modo geral, o mais importante do que a gente fazer a defesa da morte assistida especificamente é a gente fazer a defesa da necessidade e do direito das pessoas poderem escolher, terem o cardápio completo para encerrar ou resolver o seu sofrimento. E qual é esse cardápio? Assim, eu, por exemplo, o que é que eu poderia ter? Esse cardápio vamos imaginar o seguinte, branca daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos eu vou ter 103. Então. o Dave Goodall, que é um cientista australiano, e eu cito ele porque é um caso muito importante para o movimento de direito à morte digna, o Dave Goodall tinha 104 anos e ele disse, gente, eu não aguento mais viver. Eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia ao longo da minha vida. Esse cara é um dos maiores botânicos da história. Os amigos já tinham morrido, os filhos dos amigos já tinham morrido. Ele não conseguia mais ler, ele estava cego, ele não conseguia mais. Então, quando o pessoal na universidade disse, David, você não pode mais vir para cá porque isso representava um risco para a própria universidade, ele disse, então, gente, assim, tá bom, né? E ele já vinha dizendo isso há muitos anos. Ele chegou, quando ele completou 164, ele disse, gente, eu quero ir embora. E naquela época, em 2018, a Austrália não tinha legislação favorável. Era proibido. E agora tem. Agora tem. Todos os estados australianos, todos eles permitiram. Tá, então tudo bem. Branca daqui a 40 anos com 103 anos. Quais são as opções? Se alguma coisa ruim te acontecer, uma doença incurável ou terminal, uma incapacitação grave ou irreversível, ou mesmo consequências muito ruins do próprio envelhecimento, você tem as seguintes opções. Você pode seguir no seu tratamento, né, e esticar sua vida ou esticar o seu processo de morte ao máximo possível.
Você pode recusar o tratamento e dizer, chega, não quero, o tratamento está me fazendo sofrer mais do que a doença. Você pode pedir cuidados paliativos, fazendo o tratamento ou fazendo a recusa terapêutica. Você pode procurar os cuidados paliativos, que é aquela medicina que não é curativa, ela é paliativa no sentido de que ela vai te paliar, amenizar o teu sofrimento tanto quanto possível. O que nos falta hoje no Brasil, e que eu espero que você tenha aos 104 anos, daqui a 40 anos, Branca, eu desejo que você tenha a possibilidade de também ter no seu cardápio a opção de dizer, gente, chega, eu não quero mais, tá bom, me ajudem a dormir e não acordar. E isso é eutanásia? Ou é suicídio assistido? Ou é morte assistida? O que Isso é morte assistida, que pode acontecer de duas formas. Essa ajuda que você está pedindo para dormir e não acordar. Se você aplicar em si mesma a substância letal, isso chama-se suicídio assistido. Se você pedir que alguém aplique em você, isso chama-se eutanásia. Então, eutanásia e suicídio assistido são duas formas de morte assistida. As pessoas que ficam sabendo da associação, eu sei que é muito recente, talvez você não consiga responder isso, mas você recebe pedido de pessoas que querem morrer? Isso já acontecia muito com a Luciana Dadalto, nossa presidente, pela atuação dela como uma estudiosa, uma pesquisadora desse assunto, de receber comunicados de pessoas querendo saber mais sobre esse tema. Eu, com a publicação do livro da Eva, também passei a receber pedidos, né, ou perguntas de pessoas interessadas nesse tema. O que é importante sempre frisar, nem eu, nem a Lu, nem a Eu Decido, nós não estamos tratando de suicídio comum ou de suicídio irracional. O nosso tema e a nossa atuação é sempre morte assistida, que é outra coisa, que é outro território, como eu espero ter podido deixar claro aqui para vocês, principalmente para as pessoas que te ouvem, né? Que é muito importante a gente deixar isso muito claro. Então, a Eu Decido hoje, ela tende a receber pessoas que estão interessadas em entender como é que eu, dentro do Brasil, hoje consigo me mover. E o que a gente entende até esse momento, que a única forma que nós temos hoje no Brasil de buscar esse direito é pelo meio da justiça. É claro que a morte assistida tem uma camada aí de possibilidade que as pessoas que têm 10 mil euros, as pessoas que têm 10 mil francos suíços, elas vão para a Suíça, como aconteceu com o poeta Antônio Cícero, como aconteceu com a Eva, protagonista do meu livro. Eles vão buscar fora do Brasil o seu direito a não sofrer. O que eu pessoalmente considero isso uma vergonha. Considero isso inaceitável do ponto de vista da sociedade brasileira. Um cidadão nosso ter que viajar, muitas vezes já sem condições, não estou nem falando de condições financeiras, estou falando de condições físicas e mentais, fazer um deslocamento para um outro país para poder exercer um direito básico. A Suíça é o país que há mais tempo admite a realização do procedimento de morte assistida para cidadãos de outras nacionalidades. A Suíça é um país muito sui generis pelo seguinte, eles não têm uma legislação específica sobre morte assistida. O que a Suíça tem é no Código Civil deles uma cláusula que diz o seguinte, o suicídio não é crime. E se o suicídio não é crime, o auxílio ao suicídio também não pode ser crime, desde que ele não seja feito por motivos torpes e egoístas. Ou seja, você não pode ajudar alguém a morrer para receber uma herança, por exemplo. Esse tipo de coisa não é crime. Nos anos 80, no começo dos anos 80, surgiram as primeiras organizações suíças, clubes de cidadãos suíços dizendo, ótimo, vamos organizar isso porque eu estou ficando velho e eu quero fazer isso de uma maneira segura e garantida. Lembremos que a Suíça não tem sistema de saúde público. Tudo na Suíça é privado. Então, eles também se organizaram privadamente, particularmente. Tem algumas associações que datam de 82, mais ou menos começo dos anos 80, que começaram, na sequência, a ser procuradas pelos seus vizinhos, pelos alemães, pelos franceses e pelos ingleses, principalmente. E aí criou-se o que nós poderíamos chamar de turismo de direitos, mas que, de novo, a nossa imprensa acaba batizando de turismo da morte. E se você conversar com essas entidades, a Dignitas, a Life Circle, a Pegasus, né, que são talvez as mais famosas, você vai ver que o discurso deles é sempre assim, nós estamos trabalhando de olho no dia em que nós não sejamos mais necessários, em que as pessoas possam, nos seus países, nos seus sistemas de saúde, com o seu médico, serem atendidas nas suas necessidades e na solução do seu sofrimento e da sua dor. Com as suas famílias, né? Com as suas famílias, exatamente. É importante exatamente. Poder morrer perto da família, né? Branca, isso tem tantas camadas de humanidade, de uma pessoa poder morrer na hora que ela entende que é o momento,
tendo conversado com a sua família, tendo explicado a sua posição, tendo ouvido, tendo feito uma festa de despedida com seus amigos. É uma outra experiência. A morte se torna uma coisa diferente daquilo que nós costumamos sentir ou ver. Inclusive para quem fica, né? Eu imagino que para quem fica é muito melhor, né? Inclusive para quem fica. Mas como a gente, né, eu decido, tem muito esse foco assim na autonomia da pessoa que está sofrendo, que a gente quer que as pessoas não sofram, eu penso que até a questão de quem fica, ela é secundária. Mas para a pessoa que está indo, né, quer dizer, primeiro que você tem uma morte segura, serena, indolor, rápida. É uma morte absolutamente bem informada, porque você conversou, você amadureceu essa ideia, você conversou muito com todo mundo, você explicou, você não deixou nada para trás. Então não tem nada de intempestivo, não tem nada de irracional, não tem nenhum ato de violência contra si mesmo. É uma outra dimensão, né? Simplesmente você dizer, gente, chegou a minha hora, eu estou indo embora. Obrigado, eu te amo, mas eu preciso ir. Por favor, me compreenda, né? Quer dizer, aí dessas discussões você tem digamos assim, um último evento da sua vida, como a morte deve ser, um último evento da vida, né? E uma celebração dessa existência que aconteceu antes desse momento. Que eu vi você falando numa entrevista que o Brasil é um dos piores lugares para morrer. Por quê? Sim, a The Economist, aquela revista inglesa, né, muito respeitada, ela fez 2 rodadas de pesquisa, que é um índice de qualidade de morte, né? E o Brasil ranqueou muito mal em ambas. Naquela época, o paliativismo ainda não estava tão disseminado quanto está hoje, então vocês imaginem ali, né, o tanto de mortes sofridas, horrorosas, né? E isso fez com que, evidentemente, o Brasil fotografasse muito mal nesse ranking. Eu acredito que se essa pesquisa fosse feita hoje, com os cuidados paliativos tendo se desenvolvido no Brasil como se desenvolveram nos últimos anos, nós felizmente teríamos um quadro muito melhor. Depois do intervalo, o Adriano explica como a morte assistida funciona em outros países fora a Suíça e também qual o papel da medicina paliativa nesse debate. Você mora no Canadá, né? E o Canadá é um dos países que tem uma legislação mais abrangente com relação à morte voluntária assistida, né? Então vamos pegar o exemplo do Canadá, que você deve conhecer bem, já que você mora aí. No Canadá, quem são as pessoas que têm direito a essa morte voluntária assistida? Sim, o Canadá ele é um bom exemplo, porque ele é um país que ele tem uma legislação muito liberal e muito ampla a respeito da morte assistida. Só para você ter ideia, né, hoje nós temos 16 países ao redor do mundo que têm uma legislação favorável à morte assistida, incluindo 11 estados americanos, né? Estamos falando aí de Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Aqui na América Latina também, não? Uruguai, Colômbia. Aí nós temos, além desses 16 que já tem uma legislação aprovada, toda uma metodologia, já uma normatização, né, no sistema de saúde e tal, nós temos 6 países que estão a caminho de gerar algum tipo de jurisprudência favorável. Então, ou são decisões judiciais que acontecem na Suprema Corte, ou são decisões que uma Câmara dos Deputados aprova e ainda está em processo de aprovação no Senado. Então, aí nós temos a Inglaterra, nós temos França, aqui na América Latina nós temos na Colômbia, nós temos o Peru, recentemente agora, né, o Uruguai. Então nós já temos 3 países na América do Sul que estão se movendo, né, no sentido de garantir às pessoas o direito de não terem uma morte pavorosa, né, o direito das pessoas. Então, voltando à pergunta, quem é que tem esse direito? Aí onde você mora, no Canadá? Nós temos basicamente 3 grupos de pessoas. Nós estamos falando aí basicamente de pessoas que têm uma doença incurável ou terminal. Alguns países exigem a terminalidade, outros países não. Ou uma incapacitação grave e irreversível, né? Quer dizer, alguma coisa que impede a pessoa de fruir a vida. E
tem uma terceira condição, que é um envelhecimento muito avançado, que também se transforma numa espécie de incapacitação, né? Embora não seja fruto de um acidente, não seja fruto de uma moléstia, mas assim, uma idade muito avançada pode retirar da pessoa a sua dignidade, a sua autonomia, a sua independência, e isso pode representar para a pessoa um sofrimento muito grande. Então são basicamente esses 3 grupos, né, que a gente está falando, sempre pessoas maiores de idade também, né? Ah, sim. Você diz não criança ou adolescente. Tem 2 grupos que estão fora desse território que eu te descrevi. Tem um grupo que são os menores de idade. É bastante debatível essa questão, né? Quer dizer, como que pessoas que a gente não permite que dirijam um carro ou que bebam, a gente vai permitir que tomem uma decisão tão definitiva quanto essa? Por outro lado, existem muitas crianças sofrendo de forma bárbara, sem possibilidade de ajuda. Como é que você lida com isso? Você espera que essa pessoa complete 18 anos para poder tomar uma decisão, então ela vai ficar anos, talvez mais de uma década, sendo torturada por uma doença, por um sofrimento? Uma questão de difícil resposta. E a outra zona cinzenta são as pessoas que sofrem de doença mental, porque também há sempre a dúvida, né, e o receio de que a pessoa possa tomar uma decisão num momento que ela não está sendo plenamente consciente de si mesma, num momento de muita ansiedade, de euforia ou num momento de depressão. Então, assim, são 2 grupos que estão sendo lentamente admitidos dentro da normatização da morte assistida. Os países estão discutindo isso, os médicos, os legisladores, os psicólogos, os psiquiatras, de entender como que você normatiza o uso dessa ferramenta de autodeterminação para esses 2 grupos. Você falou agora dos profissionais, né? Médicos, psicólogos, psiquiatras e essas outras pessoas todas que cuidam dos pacientes. Como é que funciona aí no Canadá? Vamos focar no Canadá, porque é onde você conhece melhor e é um que tem uma das legislações mais profundas, né? Mais abrangentes sobre isso. Como é que funciona o treinamento desses profissionais? Quer dizer, qualquer profissional tem que fazer o procedimento de morte assistida? Digamos, uma pessoa está num hospital e não tem um profissional especializado, treinado. O profissional que está naquele hospital tem que atender o pedido do paciente de morte voluntária assistida? Como é que funciona o treinamento dessas pessoas? O Canadá é um bom exemplo para o Brasil, porque o Canadá tem um sistema público de saúde muito forte, assim como nós temos no Brasil. A regra aqui é a seguinte: o sistema de saúde oferece o tratamento. Se você não quiser o tratamento, você pode optar pelos cuidados paliativos, você pode optar pelos cuidados paliativos ao lado do tratamento, você pode também recusar o tratamento e ficar só com os cuidados paliativos, e você pode, eventualmente, escolher a antecipação da sua morte, caso o seu sofrimento seja muito grande. Uma vez que isso se estabeleça, e aí tem uma série de critérios para que se estabeleçam, né, você tem o direito de solicitar ao Serviço Público de Saúde a sua morte rápida, indolor, segura, a partir dos critérios médicos, né? Mas nenhum médico é obrigado a participar de um procedimento de morte assistida. Os médicos, eles têm o direito de se... Aliás, isso é em todos os países também. Os médicos têm o direito de objetar, pela sua consciência ou por qualquer outro motivo, a sua participação. O que eles não podem é abandonar o paciente. Eles têm que indicar o paciente para um outro médico tão competente quanto ele, que possa seguir com aquele paciente e aí sim pelo caminho da morte assistida. Você falou agora de cuidados paliativos e eu ouvi outro dia uma entrevista de uma médica paliativista conhecida dizendo que ela acha deselegante, essa é a palavra dela, defender a morte voluntária assistida no Brasil por causa da desigualdade do Brasil e por causa da desigualdade em termos de acesso a cuidados paliativos e acesso à saúde de um modo geral. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que existe uma reação dos médicos paliativistas à ideia de morte voluntária assistida. Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque eu imaginei que médicos paliativistas que estão cuidando basicamente do bem-estar do paciente que provavelmente vai morrer ao final desse tratamento, né? Então, eu não entendi essa reação. Eu queria que você me explicasse se é mesmo, eu estou correta? Existe isso? Assim, o paliativismo é uma tremenda boa notícia. Eles são uma medicina muito mais humana, que cuida muito mais da pessoa, do alívio, do bem-estar, né? Então, o que nos parece, as pessoas que entendem que a morte assistida deva ser uma possibilidade para quem está sofrendo, é que esse seja mais um item do cardápio de soluções que essa pessoa possa ter num momento de dor insuportável. Ou seja, se você me perguntar, Branca, hoje, Adriano, você escreveu esse livro, você ajudou a fundar a Eu Decido, primeira associação civil dedicada
a causa da morte com dignidade no Brasil. Você está seguro de que você fará essa opção algum dia na sua vida? E eu vou te dizer o seguinte, Branca, não, eu não sei. Interessante isso. Explica. Hoje eu tenho 55 anos e sou um cara absolutamente saudável, até onde eu sei. E eu tenho certeza ou muita convicção de que eu vou chegar lá na frente, mais de 80, 85, 90. Eu só não sei em que condições, porque a gente morre. A morte é uma sacanagem, como diz o Luiz Fernando Veríssimo, né? É uma sacanagem que a gente tenha que morrer, mas a gente vai morrer. Tudo que nos sobra de massa de manobra é como. Então, a gente tem que ter essa racionalidade de planejar um pouco, de parar para pensar um pouco em que condições esse evento vai acontecer na nossa vida. O evento definitivo, derradeiro da nossa existência, que faz parte da vida. Então, o que eu quero, o que eu desejo para todo mundo que está nos ouvindo, é uma morte rápida, serena e indolor. Lá na frente, muito velhinhos, a gente vai dormir uma noite e não acorde no dia seguinte. Essa é a morte ideal, é a boa morte, a morte perfeita. Infelizmente, nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de morte. Então, o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: e se der ruim? E quanto mais a gente vive, quanto mais velho a gente fica, mais chance de dar ruim a gente vai ter. Seja por doença, seja por incapacitação, seja por velhice muito avançada. Talvez eu, que escrevi esse livro, eu que fundei, ajudei a fundar Eu Decido, talvez lá na frente eu vou optar pelo tratamento. E como é que você faz, então, porque eu imagino que, quer dizer, agora, você tem 55, você está super saudável, me parece que agora seria a hora de planejar, né? Quer dizer, de você, sei lá, deixar uma autorização, ou você conversar com a família, ou você fazer algum documento, alguma coisa, para que talvez lá na frente, se você estiver incapacitado, a tua família possa respeitar o desejo que você tem hoje, aos 55 anos, enquanto você não está incapacitado. Essa é outra camada importante. Na medida que hoje eu não tenho condições de escolher o que vai acontecer comigo lá na frente, porque eu não sei como eu vou estar, o que eu tenho que batalhar hoje, de novo, é para ter o cardápio completo. Hoje nós não temos no Brasil o cardápio completo. Hoje, ou eu escolho o tratamento, ou eu recuso o tratamento e posso ter os cuidados paliativos. Que parece que também não é tão comum assim no Brasil, né? Ainda tem muito preconceito das pessoas, muita discriminação dentro do próprio corpo médico em relação aos paliativistas. E a gente, como pacientes, a gente acaba também tendo uma ideia que eles significam a morte, e como a gente tem medo da morte, a gente fica tentando evitar. E são as pessoas que mais têm condição de nos ajudar. Mas já há no Brasil, em vários hospitais públicos, privados, já há, felizmente, uma normalização dos cuidados paliativos. Isso é muito bom. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: talvez lá na frente eu vá recusar o tratamento e eu vá optar pelos cuidados paliativos. Só que mesmo dentro dos cuidados paliativos, eu posso continuar sofrendo, eu posso continuar sentindo dor. Não apenas dor física, mas muitas vezes a dor psicológica de me ver numa situação indigna. Quando a gente fala da Eu Decido, nós fundamos essa associação no Brasil exatamente para a gente abrir esse leque. Mas então por que os paliativistas reagem à ideia de morte voluntária assistida? O que acontece é que existe uma relação de poder entre médicos e pacientes. E acho que isso ajuda a explicar muita coisa. Primeiro, quando a gente exige que o médico seja um super-homem ou uma super-mulher, quando a nossa expectativa é que o médico nos salve da morte e não resolver o sofrimento, não resolver a dor, quando a gente coloca no médico toda essa carga, o médico muitas vezes considera a morte uma derrota. E a morte não é uma derrota. Sim, é. A morte nós vamos encontrá-la inevitavelmente. Cada um tem que poder decidir sobre si mesmo. Por isso o nome da associação é tão bom, a meu ver. Eu decido, ponto. Sobre mim decido eu. Não decide o médico, não decide minha família, não decide meu filho, meus pais, minha mulher, não decide o delegado, nem o pastor, nem o padre. Eu posso ouvi-los, eu devo ouvi-los, mas a decisão final tem que ser minha e tem que ser respeitada por toda essa esfera. E o médico tem muita dificuldade de aceitar isso. Adriano, então pensando no que a associação defende, no que Eu Decido defende, qual o caminho para uma legalização da morte voluntária assistida no Brasil? Porque cada país é diferente, cada um tem sua realidade. E o Brasil, a gente sabe que enfrenta obstáculos grandes até para manter direitos adquiridos, tipo o aborto legal, por exemplo. Então, o que a associação acredita que pode funcionar para o Brasil? Se a gente pegar pela experiência dos outros países, a gente pode imaginar que o caminho da judicialização é o mais provável. Quase todos os outros países que aprovaram uma lei
primeiro tiveram um caso de uma pessoa que foi buscar na justiça o seu direito de não sofrer. E aí isso foi para a Suprema Corte faz uma resolução favorável e cria-se essa jurisprudência. E muitas vezes a Corte Constitucional do país manda isso para o Senado ou para a Assembleia dizendo: agora vocês precisam legislar. A gente acha que esse direito existe, agora vocês têm que definir como que isso vai acontecer. E dá um tempo. Isso aconteceu no Canadá, isso aconteceu na própria Colômbia. Eu tendo a imaginar que no Brasil não vai ser diferente. Eu acho que o caminho vai ser o caminho das pessoas irem buscar na justiça o seu direito e aí, a partir desses casos, a partir dessa discussão, a gente tem um envolvimento maior da sociedade em todos os níveis. Na hora que gera uma opinião pública mais bem informada e mais favorável ao respeito, aí chega-se nos legisladores, né, de uma outra forma. Mas, de novo, até agora, comecinho de jornada, eu tenho ficado muito bem impressionado com o interesse e a maturidade, de certa forma, dos brasileiros em relação a esse assunto. Claro que a gente ainda está um pouco dentro da nossa bolha, né? À medida que a gente vai se afastando dessa nossa bolha, possivelmente as resistências vão aumentar, mas até agora o sentimento é de que a gente poderia estar enfrentando uma resistência muito maior do que ela realmente se mostrou, o que é uma excelente notícia. Eu fico pensando por que seria isso, porque como o Vitor falou, a gente está perdendo direitos como o aborto legal, né? Tem muita resistência ao aborto legal no Brasil, muitas vezes vindo da classe médica, de outras instituições também, mas também da classe médica, né? Mas eu fico pensando que talvez com a morte assistida, talvez seja um pouco diferente, porque todo mundo já viu algum parente, algum amigo, alguém próximo, alguém que a gente ama, passar por uma morte muito difícil. Então talvez seja mais fácil de entender, quer dizer, se você vê uma pessoa que você ama passando por muito sofrimento, por anos, às vezes décadas, isso te ajuda a entender, né? Porque você quer ajudar, você quer tentar ajudar essa pessoa e não consegue, né? Talvez seja por aí um caminho de abrir uma conversa com a população em geral. Eu concordo, Branca, e você sabe que você toca num ponto que é muito interessante, que é o amor tem uma face egoísta. A gente não quer deixar a pessoa embora, né? A gente quer manter a pessoa conosco. Só que o que a gente precisa perceber é que tem o amor maior, é o amor altruísta, é o amor que se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo. E a gente percebe o seguinte, vai ser muito duro para mim como filho, como marido, como pai, perder essa pessoa. Mas antes a dor para mim do que manter essa pessoa na tortura em que ela vive agora. Se essa for a decisão dela, evidentemente, né? Então acho que assim, a gente tem talvez o caminho do amadurecimento para a gente seja perceber, primeiro, a convicção de que somente a pessoa pode decidir sobre ela mesma e que eu não posso decidir sobre ninguém e que ninguém pode decidir sobre mim e ter respeito a esse espaço de autonomia e de dependência de cada um. E 2, ter essa consciência de que não é desamor você aceitar a decisão do outro. De que aceitar a decisão do outro talvez seja o ato de amor mais definitivo, de amor mais abnegado, porque você está admitindo o seu próprio sofrimento, a falta que essa pessoa vai te fazer, em nome de admitir que essa pessoa possa deixar de sofrer se essa for a decisão dela. Acho que essa é uma boa maneira da gente encerrar de uma maneira positiva, né? É um assunto muito interessante, eu entendo que seja espinhoso para as pessoas, mas parabéns, boa sorte. Branca, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito ao Vitor, meu parceiro, que fica aí nesse meio de caminho entre veículo e entrevistado e entrevistador. Obrigado, é muito bom estar aqui também, poder falar desse assunto. Eu acho que é o tipo de assunto que precisa ser debatido e isso que me move muito, assim, ao entrar nessa, que é levar esse assunto para mais gente parar e pensar mesmo. É o tipo de coisa que tem que parar e pensar. É bom que a gente esteja aqui fazendo isso. Obrigada por ouvir O Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e também os links de todas as referências que eu usei no começo do episódio, tipo os livros do Adriano Silva e do Vitor Hugo Brandalize. E se você quiser saber mais sobre O Fio da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify e no YouTube. Você pode também escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br
para mandar sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio foi da Evelyn Argenta. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi do Vitor Hugo Brandalize. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio foi da Caroline Fará. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.